Você acompanhou a íntegra da fala do ministro Luiz Roberto Barroso, ainda vai falar o ministro Alexandre de Moraes, esse é o mediador do evento. Muito rapidamente, eu vou trazer aqui o Yuri e a Renata para a gente fazer ali um apanhado dos principais pontos dessa fala do do ministro Luiz Roberto Barroso, num momento de forte embate com o presidente Jair Bolsonaro, um embate que não se resume a Barroso, ele inclusive já havia dito, né, que a obsessão do presidente por ele não é correspondida, né? Yuri, me parece importante frisar que Barroso em nenhum momento fala especificamente, menciona Bolsonaro, mas ele abre a explanação a respeito de modelos de governo. Esse é um instituto de pesquisa, gente, renomado, de ponta aqui em São Paulo, é um debate absolutamente técnico e teórico, mas o ministro abre a fala dele dizendo sobre a crise da democracia no mundo inteiro, lista uma série de exemplos, Hungria, Polônia, Rússia, para dizer que há uma recessão democrática. Recessão essa incentivada pela criação de milícias de fanáticos que vivem para disseminar o ódio e informações falsas, detratando instituições e colocando em xeque a democracia. Pois é, Dani, acho que foi uma fala bastante longa ali, mas com dois pontos bastante importantes. Primeiro, o problema de curto prazo que estamos vivenciando no Brasil, que está nesse contexto de crise dos regimes democráticos. Ele citou aquela frase célebre do Francis Fukuyama, do fim da história, e que, no fim das contas, a história está sendo reescrita de uma forma bastante enfática com a crise do modelo de democracia liberal que prevaleceu a partir do fim da Guerra Fria. A grande questão é essa, não prevaleceu ou, pelo menos, está sob uma ameaça como nunca houve desde então, e daí essa explicação de Luiz Roberto Barroso colocando o atual momento do Brasil em comparação com esses outros países que vivem sim arroubos ali autoritários com cooptação ou com participação de outras instituições, o que a gente viu na Hungria, na Polônia, Venezuela, Turquia, entre esses outros exemplos. E depois Barroso faz uma visão já mais de longo prazo, que também conecta com muito do que a gente está vivendo e noticiando aqui no 360 hoje ao longo desta semana. A discussão de como criar um sistema que garanta a governabilidade ao presidente eleito, que represente legitimamente a maioria da população brasileira e que nos livre de crises como foi o impeachment de 2016, como foi o impeachment de 1992, e aí a gente vê que também estamos num momento de gravidade, porque o ministro Luiz Roberto Barroso foi bastante crítico ao atual sistema que está em discussão no Congresso Nacional e que tem maior adesão dos deputados da atual Câmara, que é o Distritão. Ele foi bastante enfático, disse que é o pior dos sistemas na visão dele, que vislumbra um sistema distrital misto, mas hoje é o sistema que a atual Câmara dos Deputados, que é o sistema que tem posição majoritária dentro da Câmara dos Deputados. Acredita-se que há, sim, mais de 308 votos para se adotar o distritão em 2022, enfraquecendo o poder dos dirigentes partidários, a organização dos partidos e levando aí a um excesso de personalismo na visão desses críticos. Ou seja, a gente vê também um descasamento entre o que se discute agora e o que seria o ideal, esse semipresidencialismo, que também é defendido pelo ministro Gilmar Mendes, presente nesse debate do INSPER com o outro ministro Alexandre de Moraes do Supremo, mediado pelo cientista político Carlos Mello. A gente vê que o impasse aqui, o imbróglio, é bastante complexo e difícil de desatar. Ele fala ainda, Renata, sobre o ponto da mentirocracia, né, que ele diz como um método de governo, estratégia de manipulação das massas ali, das milícias de fanáticos, alerta esse ponto, fala ainda que ocorre ali uma conjunção de 3 fatores, populismo, extremismo e autoritarismo, então também um outro ponto que eu destaco da fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Renata. Ministro Luiz Roberto Barroso, de um lado, faz uma análise mais geral, linkando com casos que acontecem em outros países, traz o que você pontuou agora, Kenzo, que são, na verdade, na visão dele, indicativos de comportamentos que acabam erodindo o próprio bom funcionamento
do governo e do sistema democrático como um todo. E, por outro lado, ele acena com o que ele entende que é uma solução, aí já bem especificamente para os problemas enfrentados pelo Brasil, para que haja uma forma de fazer ajustes menos traumáticos. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele até lembrou, agora no finalzinho da fala dele, que é algo que ele já fala há um tempo sobre a defesa do semipresidencialismo e algo, ele mesmo indicou, algo que agora está aí mais à tona. Está à tona porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolveu também sacar essa ideia. Ele detalhou isso bastante aqui na CNN, entrevista que a Daniela Lima trouxe para a CNN. Pois bem, essa indicação do semipresidencialismo que Barroso faz é, segundo ele, uma forma de apontar um aperfeiçoamento do nosso sistema atual presidencialista na forma dessa criação, né, de uma outra figura, de um primeiro-ministro que, portanto, choques, dificuldades do governo poderiam, então, ser amenizadas porque você não teria de olhar para um processo de impeachment. Você teria ali uma forma do próprio sistema político fazer trocas nesse mandatário de forma menos, que tem um impacto menor para a sociedade como um todo.